Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós vamos agora para a parte da palavra de Deus. Nós vamos falar um pouco da palavra de Deus. E depois nós já vamos partir para o encerramento. Amém? Então, para vocês abrem o livro de Oséias, capítulo 4, verso 6. Deixem aberto o livro de Oséias, capítulo 4, verso 6. Vivemos em uma época em que o mundo cresce tecnologicamente. A ciência ela tem se multiplicado. E os meios de buscar, de comprar algo, ele tem ficado muito mais fácil. Sabemos que hoje as pessoas, para comprar alguma coisa, ela não precisa sair de casa. Para pagar uma conta, ela não precisa mais sair de casa. Para consultar o seu extrato, transferir um dinheiro, ela não precisa mais sair de casa, por causa da ciência e da tecnologia que tem se multiplicado. As informações chegam em nossas casas muito rápido. Acontece alguma coisa no Japão, em questão de segundos, através da televisão, da internet e do rádio, nós já somos notificados por causa do grande crescimento da tecnologia e da ciência. E com isso a busca pelo conhecimento tem crescido. Antigamente fazer faculdade era para rico. Hoje, com a ajuda das faculdades públicas, do governo, aqueles que têm o desejo de buscar o conhecimento, eles se formam com essa ajuda. Então, aqueles que realmente estão interessados em aprender, eles se esforçam e estudam. Mesmo que não tenha condições financeiras, podem prestar uma boa faculdade. E tudo isso se deve porque as empresas estão procurando por profissionais com maior número de qualificação. E quanto mais tempo de experiência para eles, melhor. Porque quanto mais conhecimento a pessoa tiver, menor os riscos de erros, de prejuízo, essa empresa vai sofrer. Então, quanto mais qualificada e mais experiente essa pessoa for, é interessante para as empresas. Uma, porque a ciência tem se multiplicado. E se você não for em busca de conhecimento, para você aí andar de acordo com o crescimento da tecnologia, não há espaço no mercado. Então é necessário que da parte de todas as pessoas, ricos e pobres, a busca pelo conhecimento. Mas que lição nós tiramos disso para a nossa vida com Deus? Que lição? Em Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, eu só vou ler a parte A do versículo. Está escrito: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também te rejeitarei. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Hoje as pessoas que não conseguem arrumar um bom emprego, uma pessoa que não conhece entrar numa grande empresa, é porque lhe falta conhecimento. Hoje a pessoa não consegue subir de cargo em uma empresa, atingir um bom salário, uma boa posição, porque lhe falta conhecimento. Para que isso aconteça,
dentro da vida profissional, independente da área, é necessário que você conheça. Seja eu na minha área, seja o tipo dele, independente se para esse conhecimento você precisa fazer faculdade ou não, não importa, mas você tem que ir na busca do conhecimento que você tem. Senão você não consegue realizar um bom trabalho em que as pessoas vão confiar em você este bom trabalho. E para com Deus, em Oséias está falando que o povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Mas, e na outra parte do texto fala, porque tu rejeitaste o conhecimento. Quer dizer, eles tinham ali a oportunidade de conhecer, mas eles rejeitaram. Eles não estão inocentes, eles não estão com falta, não estavam com falta de oportunidade de chegar ao conhecimento. Não, eles rejeitaram o conhecimento. E por causa da rejeição do conhecimento, o Senhor também os rejeitou. A falta de conhecimento é como uma cegueira. É como se você não enxergasse nada. É como você viver numa escuridão. Então, há necessidade de obter conhecimento. Caso contrário, corremos grandes perigos, principalmente de sermos guiados por outros cegos. A Bíblia fala que quando um cego guia o outro, ambos na cova cairão. Como alguém sem conhecimento pode guiar outra que não tem? E por causa dessa falta de conhecimento, por causa dessa cegueira, haverá destruição. E essa destruição pode acontecer em várias áreas da vida, mas principalmente a de não receber a salvação da parte de Deus. Milhões de pessoas vão ao inferno por falta de conhecimento. Mas por quê? Porque estão rejeitando, não estão inocentes, estão rejeitando o conhecimento. Mas que tipo de conhecimento é esse? Qual é o conhecimento que as pessoas rejeitam? Primeiro, o conhecimento de Deus. Conhecer a Deus. A Bíblia fala em Romanos 1, 28, no capítulo 1, verso 28, está escrito assim: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Esse texto, Paulo está falando a respeito da corrupção que houve com alguns homens por causa do homossexualismo, por causa de pessoas se corrompendo, indo contra a palavra de Deus. Mas tudo isso é porque eles não se importaram de ter um conhecimento de Deus. Por isso, por causa que eles não se importaram de conhecer a Deus, Deus os deixou de lado, os deixou para lá. Deus os rejeitou também. Tudo por falta de busca do conhecimento de Deus. Eles não se importaram com isso. Eles não estavam nem aí para isso. Eles queriam era corromper. Eles queriam era corrupção. Eles queriam em busca do seu prazer, da sua própria matéria. E por causa disso, Deus os entregou. Deus os deixou de lado. Deus os deixou distante por não se importar com o conhecimento de Deus. É verdade, Deus. Mas como nós chegamos ao conhecimento de Deus?
Em 2 Timóteo, no verso 3 e 17, um texto bem conhecido, a Bíblia fala que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, como nós conhecemos a Deus? Através das Escrituras. Então, se alguém tem as Escrituras em suas mãos e não chega ao conhecimento de Deus, na verdade não é por inocência, é porque ela tem rejeitado, ela não está se importando em conhecer a Deus. Segundo tipo de conhecimento que as pessoas têm que buscar, o conhecimento da verdade. As pessoas têm que buscar conhecer a verdade. A Bíblia fala em 1 Timóteo, no capítulo 2, verso 4, Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O desejo de Deus é que todos os homens venham à salvação. E quer que todos venham ao conhecimento da verdade. Porque para que os homens se salvem, precisa conhecer a verdade. É desejo de Deus. Só que Deus está encobrindo a verdade de alguém? Deus está escondendo a verdade de alguém? Ou Deus só revela a verdade para um grupo específico de pessoas? Não. A verdade está exposta. Aonde? Em João, no capítulo 17, no verso 17, diz: santifica-os na tua verdade, porque a tua palavra é a verdade. O que é a verdade? Então, onde que está a palavra de Deus? O conhecimento da verdade está escondido para alguém ou para um grupo específico de pessoas? Então, aqueles que não conhecem a verdade estão rejeitando a verdade. Aleluia. Deus está dando a oportunidade para que venha o conhecimento da verdade. E que outro tipo de conhecimento que a Bíblia fala que nós temos que ter? O conhecimento da salvação. Nós temos que ter o conhecimento da salvação. Em Lucas, no capítulo 1, no verso 76 e 77, está escrito: e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão de seus pecados. O conhecimento da salvação. Então nós procuramos conhecer a Deus, conhecer a verdade e com isso conhecer a salvação. Só que quando você busca conhecer a Deus, automaticamente você conhece a verdade. E quando você busca conhecer a verdade, automaticamente você conhece a salvação. Porque não é possível você conhecer a Deus sem conhecer a verdade. E não é possível você conhecer a verdade sem conhecer a salvação. É uma coisa ligada na outra. Por isso que a Bíblia fala em João 5,39: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida, e são elas que testificam de mim. Aleluia, Jesus disse, examinais o quê? O que você tem que examinar? As Escrituras. Aleluia. Porque nelas você cuida ter a vida eterna. É nela que você conhece a Deus. É nela que você conhece a verdade. E é através dela que você conhece a salvação. Porque quando você chega ao conhecimento da verdade, quando você conhece a Deus, você ali está tendo ali um encontro com o próprio Espírito Santo, em que Ele te apresenta a verdade e você vê Jesus Cristo, o Senhor, o nosso Salvador.
Aleluia. Quando você busca conhecer a Deus, você vai ver que não há outro Salvador a não ser Jesus. É verdade, Deus. Então Jesus Cristo, ali exortando o salvo dos seus, ele disse em uma oportunidade: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Por que os salvos dos seus estavam errando? Porque não conheciam as Escrituras. Então é errado não conhecer as Escrituras. Por isso que o Senhor Jesus advertiu os salvos dos seus, porque eles estavam errando por não conhecer as Escrituras. Verdade, Deus. A palavra de Deus, em outro texto, ele fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O que isso quer dizer? Que a gente tem que estar em constante busca de conhecimento. A gente tem que estar prosseguindo em conhecer a Deus. Em outro texto fala: antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer dizer, nós temos que crescer no conhecimento. Nós temos que estar em busca do conhecimento. Porque assim, nenhum cego vai nos guiar. Mas nós estaremos preparados para guiar pessoas com falta de conhecimento. Nós estaremos preparados para apresentar Jesus Cristo para as pessoas, porque nós buscamos e estamos a cada dia na busca pelo conhecimento. Nós temos aí o exemplo da igreja de Bereia, lá no livro de Atos, que a Bíblia fala que eles foram nobres, porque todos os dias que pregavam lá, eles iam conferir nas Escrituras se aquilo que estavam pregando estava correto. E a Bíblia então ela destaca esse povo, ela destaca essas pessoas, essa igreja de Bereia, por causa dessa dedicação e dessa preocupação em conferir se aquilo que estão ensinando está de acordo com as Escrituras. Aleluia, Deus, E por isso a importância da busca pelo conhecimento, porque desta maneira você não pode ser enganado. Dessa maneira, você não vai aceitar qualquer coisa que te falarem. Mas chega alguns e falam: mas a Bíblia fala que a letra mata. O que é isso? Mas o que isso tem a ver com a busca de conhecimento? O que isso tem a ver com buscar e conhecer a verdade? O que isso tem a ver em buscar e conhecer Jesus Cristo? O que isso tem a ver com o conhecimento da salvação? Porque lá em 2 Coríntios 3,6 está escrito: a letra mata. Alguns usam um trecho isolado fora do seu contexto para dizer que a gente não pode estudar muito as Escrituras porque ela vai matar. Já se viu? A palavra de Deus é vida, não morte. A palavra de Deus é vida, ela traz vida. Jesus falou: examinais as Escrituras, porque cuidais nelas a vida eterna. E como que algo que me dá a vida eterna pode me matar? Quando o texto fala que a letra mata, está falando do ministério da lei de Moisés. Adulterou, apedreja, morte. Era a lei, matou, morte. A lei mata, a lei acusa, a lei condena. É o ministério da lei, mas o Espírito vivifica. Verdade. E toda a Escritura é inspirado por Deus. Como algo que é inspirado por Deus vai me matar? Pelo contrário, me dará vida eterna. Examinais as Escrituras, porque cuidais nela ter a vida eterna. Alguns dias atrás eu comecei a ler sobre um jornalista e ex-ateu, Lee Strobel. Ele foi mais além na busca pelo conhecimento e a respeito da existência de Cristo. Ele começou a vasculhar de uma tal maneira. Ele conseguiu provas de testemunhas oculares, ele conseguiu provas documentais, ele conseguiu provas corroborativas, ele conseguiu provas científicas, ele conseguiu prova de contestação, ele conseguiu prova de identidade psicológica, de perfil, ele conseguiu provas de impressões digitais, ele conseguiu prova médica, e ele conseguiu prova a respeito do corpo de Jesus desaparecido, e ele conseguiu prova das
aparições de Jesus após a ressurreição e prova circunstancial. Aí ele chegou à conclusão que ele precisaria de muito mais fé para ser ateu do que para crer em Jesus Cristo. Quando a pessoa ela vai na busca de conhecer a verdade, ela encontra a verdade. Quando a pessoa vai na busca de conhecer a Deus, ela encontra Deus. E consequentemente, ela conhece a salvação. Deus não nega conhecimento para ninguém. Deus não nega a verdade para ninguém. Pelo contrário, a verdade está exposta para todos. Ver quem rejeita é você. Quem não se importa em conhecer a Deus é você. Por Deus, como a palavra diz, Ele quer que todos venham ao conhecimento da verdade e que todos sejam salvos. E quanto mais conhecimento você buscar a respeito de Deus, mais próximo ficará dele e consequentemente você será uma pessoa melhor. Quanto mais nós buscamos conhecer a Deus, nós vamos transformando um ser humano melhor. Em Provérbios, capítulo 2, versos 10 e 12, está escrito: pois, quando a sabedoria entrar no teu coração, e o conhecimento for agradável à tua alma, o bom siso te guardará, e a inteligência te conservará, para te afastar do mau caminho, e do homem que fala coisas perversas. O conhecimento nos faz virar melhores pessoas e nos ensina a nos afastar dos maus caminhos e nos livra também a nos afastar das pessoas que falam coisas perversas. Nós não aceitaremos qualquer coisa, nós não aceitaremos qualquer ladainha, nós não aceitaremos qualquer palavra, porque nós estamos indo em busca do conhecimento de Deus. Em Provérbios 3,13 diz: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. É bem-aventurado. Aleluia, Jesus. É bem-aventurado. E o próprio Deus, Ele dá essa sabedoria quando você busca. Quando nós buscamos a sabedoria a respeito das coisas de Deus, Ele nos dá. Em Provérbios 2,6 diz: porque o Senhor dá a sabedoria. O Senhor dá a sabedoria, e da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Então, quando nós buscamos mais e mais conhecer a Deus, aí Ele dá mais e mais para nós. Quando nós mais buscamos, Ele dá mais e mais e mais. Você quer aprender? Então toma, daí. Deus não rejeita conhecimento para ninguém. Deus não rejeita a sabedoria para ninguém. O conhecimento de Deus é crescente. Sempre teremos que crescer no conhecimento. Sempre teremos aí o que crescer até chegarmos à estatura completa, até chegarmos no nível completo, até chegarmos no ponto em que o Senhor Jesus falará: é agora, é o momento, estou indo buscar a igreja. Eles chegaram no conhecimento, eles chegaram na estatura, é agora que eu estou voltando para buscá-los. E aqueles que não tiverem o conhecimento de Deus, aqueles que não tiverem o conhecimento da verdade, aqueles que não tiverem o conhecimento da salvação, ficarão para trás, ficarão assim, como aconteceu com o povo que rejeitou o conhecimento de Deus, rejeitou o conhecimento. Deus os rejeitará, Deus os deixará de lado, Deus os deixará para trás, porque não aceitou conhecer o Deus, não aceitou conhecer a Jesus hoje, como nas Escrituras está registrado. Amém? Então busque a cada dia conhecer mais e mais a palavra de Deus. Busque a cada dia conhecer mais a Deus, porque no conhecimento de Deus, no conhecimento da verdade, assim, através desses conhecimentos, nós chegamos ao conhecimento da salvação. E quando nós conhecemos a salvação, é porque nós já encontramos com Cristo.
o nosso único e suficiente Salvador. Amém? Amém, Jesus. Então essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração Glória a Deus. e que possamos prosseguir no conhecimento Glória a de Deus. Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Então nós vamos entrar em mais um momento de oração. Para aqui eu vou chamar a Ju. Ela vai orar pela lista. Ela vai orar pela lista, orar pelo envelope, orar pelo envelope, nos consagrar este óleo ao Senhor, para que sirva como símbolo. Ruth quer oração, né? Posição das mãos. Sim, após então a Ju orar por todos, nós vamos orar pela Ruth.